Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ou não lembra de mim, eu sou a Thalia Gabi e hoje eu vim aqui conversar contigo sobre química. Isso mesmo, hoje a gente vai fazer, na minha opinião, a revisão mais importante antes de entrar na biologia. Hoje a gente vai falar sobre tabela periódica e teoria atômica. Conhecer a tabela periódica e suas propriedades é essencial para o ensino da biologia, principalmente para a parte de bioquímica e também para a parte de citologia, que é importante que a gente conheça um pouquinho sobre propriedades químicas, propriedades físicas, essas coisas que a gente vai estudar aqui dentro de tabela periódica, certo? Eu espero então que essa aula te ajude, que lá na bioquímica tu não passe trabalho graças a ela. Vamos para a aula então. A química, ela estuda a matéria, incluindo a menor parte da matéria que a gente chama de átomo. Por isso, a gente vai começar conversando sobre o átomo e sobre as teorias atômicas que vieram evoluindo ao longo do tempo. Então, a gente vai falar da primeira até a mais atual, para a gente, além de conhecer essas teorias, a gente saber o que hoje é de verdade considerado um átomo, certo? A primeira teoria atômica é a teoria da bola de bilhar, criada por Dalton. Acompanha aí comigo. Dalton escreveu, então, alguns postulados referente, à teoria atômica. Para Dalton, os átomos eles são maciços e apresentam uma forma esférica, semelhante a uma bola de bilhar. Os átomos eles são indivisíveis, são indestrutíveis. Para Dalton ainda, um elemento químico é o conjunto de átomos com as mesmas propriedades, ou seja, com o mesmo tamanho e a mesma massa. Os átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes uns dos outros também. O peso relativo de dois átomos pode ser utilizado para diferenciá-los. Uma substância química composta é formada pela mesma combinação de diferentes tipos de átomos. Além disso, substâncias químicas diferentes são formadas pela combinação de átomos diferentes. Você viu aí os postulados de Dalton. Uma coisa essencial de você lembrar é que para Dalton, o átomo ele é uma esfera maciça, homogênea, indestrutível e indivisível, semelhante a uma bola de bilhar, certo? Lembrando disso, você conhece basicamente a teoria de Dalton sobre o átomo. Agora nós vamos falar sobre a segunda teoria, que é a teoria de Thomson, certo? Thomson adaptou a teoria atômica de Dalton e fez lá as suas colocações com relação a isso. Acompanha comigo. Com os experimentos realizados através de tubos de raios catódicos, Thomson propôs, então, uma interpretação de como que seria o átomo e a sua constituição. De acordo com ele, o átomo é uma esfera, mas não maciça como propunha o modelo atômico de Dalton. O átomo é neutro, já que toda a matéria é neutra. Isso é bem importante, tá, pessoal? Ele disse, então, que o átomo ele apresenta elétrons, né? A gente já sabe que o átomo apresenta elétrons. Se ele apresenta elétrons, para que ele seja neutro, ele precisa também possuir cargas positivas, para que essas cargas se anulem, né? E o átomo continue sendo, como ele propunha, uma esfera neutra. Os elétrons não estão fixos ou presos no átomo, podendo ser transferidos para outro átomo em determinadas condições. Aí, então, Thomson chegou a determinar aí a transferência de elétrons, a troca de elétrons, que a gente sabe que realmente, acontece. O átomo pode ser considerado como um fluido contínuo de cargas positiva, onde estariam distribuídos os elétrons que possuem carga negativa, certo? Então, ele determinou dessa maneira o átomo, e associou ele a um pudim de passas, onde o pudim em si seria um fluido de cargas positivas e as passas representam ali os elétrons como as cargas negativas. Como os elétrons que estão espalhados apresentam a mesma carga, existe entre eles uma repulsão mútua, o que faz com que estejam uniformemente distribuídos na esfera. Então, ele determinou aí através da repulsão, A gente sabe que cargas
iguais se repelem e cargas opostas se atraem, que o posicionamento dos elétrons seria, né, mais ou menos semelhante de acordo com a repulsão, que também seria semelhante entre eles. O modelo de Thomson, ele tratou de novos conhecimentos sobre o átomo, que até então não haviam sido propostos por falta de embasamento científico lá na teoria de Dalton. Entre esses conhecimentos, a gente pode citar, então, a natureza elétrica da matéria, né? Então, ele determinou aí a questão de cargas positivas e cargas negativas, a interação entre elas, falou sobre, né, elas se anularem para gerar uma esfera neutra. A divisibilidade do átomo, né? Ele não considera que o átomo ele é indivisível, ele considera que os elétrons eles estão soltos e eles podem ser doados, né, trocados, recebidos, enfim, aí pelos átomos. E ele falou também sobre a presença de partículas pequenas e com carga no átomo, que a gente sabe que, né, mais tarde foi comprovado que realmente funcionava dessa maneira. Com o passar do tempo, então, a teoria atômica continuou aí sendo adaptada e ela também foi postulada por Rutherford. Rutherford estabeleceu alguns conceitos que antes Thomson e Dalton não haviam estabelecidos. Então, acompanhe aí comigo. Vou falar um pouquinho sobre as características do átomo de Rutherford, certo? Para Rutherford, como era o núcleo de um átomo? O núcleo ele era comparado ao Sol do sistema solar, ou seja, era o centro do átomo. Uma região central que apresentava partículas positivas, que a gente chama agora de prótons, certo? Baixo volume, então um núcleo ele possui baixo volume. O núcleo ele possui, apesar de ter baixo volume, a maior massa do átomo e a maior densidade também. Como é que era, então, a eletrosfera, né, aí desse átomo de Rutherford? A eletrosfera foi comparada às órbitas descritas pelos planetas no sistema solar. Então, a gente lembra que o núcleo, ele era como se fosse o Sol. Agora, nós temos aí as órbitas ao redor do Sol, né, que foram associadas à eletrosfera. Então, a eletrosfera era a região do átomo que apresentava imensos espaços vazios entre si e partículas de natureza negativa, que a gente chama de elétrons. Então, a gente pode observar que na teoria de Rutherford, a gente tem a associação do átomo com aí o nosso sistema solar, né? Onde o Sol representaria o núcleo e a eletrosfera é representada pelas órbitas exercidas pelos planetas. Na eletrosfera, ao invés de planetas, a gente tem o quê? Elétrons que ficam orbitando ali ao redor daquele núcleo. Vamos então falar um pouquinho sobre uma das teorias mais recentes, que é a teoria de Bohr. Depois a gente teve adaptações muito mais modernas, né, claro, para essa teoria, mas a teoria de Bohr, ela é essencial e até hoje ela descreve muito bem o átomo. É importante destacar que a teoria de Bohr pode ser chamada teoria de Rutherford-Bohr. Por quê? Porque ela é só uma adaptação aí, né, da teoria de Rutherford, que já era uma teoria bem explicada, porém Bohr chegou a conclusões mais específicas com relação ao funcionamento dos átomos. Bohr se baseou na teoria quântica de energia de Max Planck e nos espectros de linha de elementos para criar os seguintes princípios fundamentais. Os elétrons não se movem aleatoriamente ao redor do núcleo, e sim em órbitas circulares, sendo que cada órbita apresenta uma energia bem definida e constante para cada elétron de um átomo. Quanto mais próximo do núcleo, menor a energia, quanto mais distante, maior a energia, certo? Então, a gente tem aí a definição de níveis de energia, que é um conceito bem importante da química, que a gente estuda mais aprofundadamente mais além aí nos estudos dessa matéria. Bohr determinou também que os níveis de energia eles são quantizados, ou seja, só são permitidas certas quantidades de energia para o elétron, cujos valores são múltiplos inteiros do fóton. Aí a gente tem a definição, então, da quantidade de energia, que também a gente vai estudar mais adiante na química. Bohr ainda determinou que para passar de um nível menor de energia para um nível maior, o elétron ele precisava absorver uma quantidade
apropriada de energia. Quando isso ocorre, dizemos que o elétron realizou um salto quântico e atingiu um estado excitado. Esse estado ele é instável e quando o elétron volta para o seu nível de energia original, que a gente chama de estado fundamental, ele libera a energia que havia absorvido na forma de onda eletromagnética. Bora aí então definir os conceitos de nível de energia, quantidade de energia e de salto quântico, né? Que são todos esses conceitos muito importantes para a gente entender como é que acontece a troca de energia aí dentro do átomo, como é que acontece a movimentação dos elétrons. Então essa teoria foi essencial também, né? A complementação dela, a complementação da teoria de Rutherford foi essencial para que a gente compreendesse como funciona toda essa estrutura atômica e para que a gente pudesse compreender mais adiante a troca de elétrons, as ligações químicas, enfim, diversos outros conceitos, certo? Então vamos agora entrar propriamente dito na tabela periódica. Tabela periódica é algo essencial que você conheça para que você não fique assustado na hora de a gente estudar a nossa bioquímica, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre ela. A tabela periódica é uma ferramenta que agrupa ali todos os elementos químicos de acordo com suas propriedades químicas e físicas e nos orienta um pouquinho através dessa organização pré-estabelecida. Então é interessante que a gente tenha contato aí, né, com a tabela periódica para que a gente lembre sempre das propriedades físicas e químicas dos elementos químicos. A versão mais recente da tabela periódica é composta por 118 elementos e ela está aparecendo aí agora na tua telinha. E a gente vai aproveitar para falar um pouquinho sobre algumas características dessa tabela periódica, certo? Então, a tabela periódica ela é dividida em períodos e famílias, certo? Os períodos eles representam as linhas, ou seja, o primeiro período a gente tem aí 2 elementos, que é o hidrogênio e o hélio. No segundo período a gente tem 8 elementos e assim consecutivamente. Depois a gente tem as famílias. E o que são as famílias? As famílias elas são representadas pelas colunas da tabela periódica. E em cada uma dessas famílias nós encontramos elementos com propriedades semelhantes, principalmente com o mesmo número de elétrons na última camada. Cada elemento químico da tabela periódica ele é identificado por um número atômico, que corresponde ao número de prótons, que são as cargas positivas do átomo, e a gente pode afirmar também que quando o átomo ele está no seu estado fundamental, o número de elétrons vai ser igual a esse número atômico, que é o número de prótons, certo? Além disso, nós temos a representação também do número de massa, que apresenta a soma entre o número de prótons e o número de nêutrons encontrado no núcleo do átomo. Para a gente determinar, então, por exemplo, o número de nêutrons de um átomo, basta que a gente subtraia o número atômico desse átomo, que representa o número de prótons, do número de massa desse átomo, que representa a soma entre o número de prótons e o número de nêutrons. A tabela periódica ela possui diversas classificações. Uma delas é quanto à natureza física dos elementos químicos. Vamos ver alguns tipos de natureza física aí desses elementos. Os primeiros deles são os metais. Eles representam a maior parte dos elementos químicos da tabela periódica e possuem características como boa condução de energia e calor, brilho metálico, solidez em condições ambientais, com exceção do mercúrio, claro. O mercúrio ele é um metal que, em condições ambientais, ele se encontra em estado líquido. O mercúrio é aquele metal utilizado nos termômetros, para quem não conhece. Outras características que a gente pode citar aí dos metais é a maleabilidade e a ductilidade. A maleabilidade é a capacidade desses metais de se transformarem em lâmina, e a ductibilidade é a possibilidade de criar fios desses metais, certo? Como exemplo deles, então, a gente pode citar a prata, o ouro, o ferro, o cobre, o sódio e o zinco. Além dos metais, nós temos também os não metais ou ametais. Os ametais, eles possuem características opostas aos metais,
como, por exemplo, o estado físico variável. Em condições ambientais normais, os ametais eles podem ser tanto sólidos, quanto gasosos, quanto líquidos, certo? Eles também possuem má condutividade de energia e calor, inflexibilidade, não são maleáveis, não são dúcteis. E como exemplo desses ametais, nós podemos citar o carbono, o fósforo, o oxigênio, o bromo, o enxofre, o flúor, o iodo, o nitrogênio e o astato. Temos também os metais de transição. Esses elementos eles possuem características mistas dos metais e dos ametais, como, por exemplo, a condutibilidade elétrica mediana, o brilho metálico moderado, alta temperatura de fusão e possibilidade de fragmentação. Como exemplo de metais de transição, nós podemos citar o arsênio, o boro, o germânio, o antimônio e o telúrio. O próximo grupo do qual a gente vai falar é um grupo essencialmente importante da gente conhecer, que são os gases nobres. Os gases nobres são chamados também de sangue azul. Eles possuem apenas uma condição física, que é a condição de gás, e são encontrados de forma isolada na natureza. São exemplos de gases nobres o criptônio, o hélio, o neônio, o argônio e o xenônio. É essencialmente importante que você conheça esses elementos, que são os elementos estáveis, certo? Da nossa tabela periódica, ou seja, eles não precisam ficar trocando elétrons, eles não têm tendência de fazer ligação com ninguém para se estabilizar, porque eles possuem em sua camada de valência 8 elétrons, que é a forma estável dos átomos. Por fim, vamos falar um pouquinho sobre o hidrogênio. O hidrogênio ele é diferente dos demais elementos da tabela, então ele é sempre estudado separadamente, certo? O hidrogênio ele não se enquadra em nenhuma das categorias e é altamente inflamável e insolúvel em água. É importante destacar que a tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de número atômico, certo? Agora a gente vai conhecer algumas propriedades com relação à posição dos átomos ali na tabela periódica. A primeira propriedade da qual a gente vai falar é o raio atômico. Ele é a distância entre o centro do átomo e a sua camada de valência, que é o nível de energia com elétrons mais externos deste átomo. Aqui na imagem, então, a gente pode observar como que o raio atômico cresce. Então, o raio atômico ele é maior nos elementos que estão mais para baixo na tabela, certo? E mais para a esquerda. A próxima propriedade é a massa atômica. A massa atômica é a média dos números de massa molecular do isótopo de um determinado elemento químico, ponderada pela ocorrência de cada isótopo. O número de massa é a soma de prótons e nêutrons do núcleo de um átomo. A massa atômica, então, ela cresce, como você pode observar, para baixo na tabela periódica e para a direita. Ou seja, quanto mais para baixo e para a direita tiver um elemento, maior é a sua massa atômica. A próxima propriedade é o volume atômico. O volume atômico é o volume ocupado por 1 mol de átomos de um determinado elemento químico. E conforme o desenho que você está observando, o volume atômico ele cresce em diferentes sentidos. Ele pode ser maior nos elementos da esquerda, que estão para baixo da tabela e mais para a esquerda. Ele cresce também de cima para baixo, tá? E nos elementos da direita, ele pode ser maior nos elementos que estão mais para a direita e mais para baixo. Próxima propriedade é a eletronegatividade, que é a tendência que um átomo apresenta de receber elétrons e formar íons negativos, certo? Então, a eletronegatividade, ela cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita, ou seja, quanto mais para cima e para a direita estiver um átomo, mais eletronegativo é esse átomo. Essa propriedade, a eletronegatividade e a eletropositividade, que a gente vai falar logo em seguida, elas são propriedades essenciais que você conheça e que você lembre, né?
como que elas crescem de acordo com a posição da tabela periódica. Então, os átomos mais eletronegativos, eles estão mais para cima e para a direita, por consequência, os eletropositivos, eles estão mais para baixo e para a esquerda. E o que é a eletropositividade? É a capacidade de um átomo formar íon positivo, ou seja, de doar elétrons. A última propriedade da qual a gente vai falar é o potencial de ionização. O que é o potencial de ionização? É a energia mínima necessária para arrancar um elétron de um átomo isolado do estado gasoso, certo? Então, é a capacidade aí de formar íons, né? A energia necessária para formar íons. Então, a gente vê que um átomo ele é mais ionizável quando ele se encontra mais para a direita e para cima, certo? Então, o potencial de ionização cresce para cima e para a direita. Vistos então aí conceitos de teoria atômica, vistos conceitos sobre tabela periódica, as propriedades dos elementos da tabela periódica, agora você está um pouco mais capacitado para que a gente possa entrar na nossa bioquímica, certo? Durante a semana ainda vão ter outras revisões de química e na semana que vem a gente vai começar a nossa biologia. Se tu ainda não entrou no grupo do Telegram, entra no grupo que tá aqui na descrição desse vídeo, certo? Se tu ainda não assistiu as revisões de física, assiste também, que eu vou deixar sugerido aqui no card pra ti. Eu espero estar ajudando vocês com esses vídeos. Em breve a gente vai começar a nossa biologia, os nossos exercícios lá no nosso grupo. Então, corre, entra no grupo, não perde tempo pra gente estudar juntos, certo? Espero ter ajudado vocês, espero que o vídeo tenha sido útil. Se tu gostou do vídeo, não se esquece de deixar o teu like. Não esquece de deixar aqui nos comentários sugestões também de vídeos que você queira ver aqui no canal. Qualquer coisa, me procura lá nas redes sociais que eu tô à disposição. Entra no grupo do Telegram pra gente conversar. Um grande beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.